a Reply, um vídeo da Reply, sobre escolas matam artes, ou escola matam artistas, tá bom? Aqui é fake react esse daqui, e a ideia é que esse react aqui não fique com 30 minutos, mas vamos lá. Mas, meio que não vai ser tanto fake react aqui, porque eu já assisti esse vídeo aqui já tem uns 2 meses, tá? Então meio que eu não lembro de quase nada, eu só lembro que esse vídeo aqui dá pra falar sobre algo que eu gosto. Mas o que exatamente a Reply falou aqui, eu não lembro não. E já colocando aqui, no caso da Reply, não conheço ela, eu só assisti acho que uns 2 vídeos dela. E a Reply, ela é acadêmica, igual eu, né? Ah, então para de zoar eu falando igual, tá? É a vida que fica desse jeito, tá bom? E, com relação aqui à Reply, é um vídeo de 2 anos atrás. Então não achem que essa aqui vai ser a opinião dela. Quando você é acadêmico, quando você tem uma rotina de estudo, principalmente que você está indo para uma área mais acadêmica, 2 anos é para você ir da água para o vinho. Então pode ser que esse vídeo aqui seja exatamente como a Reply pensa hoje, ou pode ser que esse vídeo hoje em dia seja muito extremamente simplista para o que vai englobar o pensamento da Reply hoje, ok? Então bora lá, né? Tá todo mundo aí me ouvindo? Bora. Opa, meu nome é Reply. E hoje eu quero falar que escolas matam arte. Mentira! Eu quero falar desse meme que todo dia é compartilhado por alguma página artística. Ah, lembrei, porque eu cliquei nesse vídeo aqui, acho que deve ser, essa daqui deve ser a thumb. Eu pessoalmente aqui, detesto com todas as minhas forças esse tipo de pensamento e este tipo de pseudocrítica. Aí o menino vai lá, 12 anos, vai lá no rascunho da prova e coloca escola mata um artista no gabarito. Pelo amor de Deus, vira gente, vira homem, vira pessoa, vira mulher, vira um ser humano de alto intelecto. Não é isso. Não reduza a arte ao seu efeito plástico. Não é isso que é arte. Arte é multifatorial, multicamadas e é a forma definitiva do ser humano externalizar aquilo que não dá para ser externalizado. É uma forma de manifestar os sentimentos infinitos do ser humano. Então, parem com isso. Ai, meu Deus. Aí a pessoa vai lá, faz daqui, tem todo o esforço. Ela fez numa lousa de giz para ser apagado. A arte tem que sumir. Assim como a sua fala não fica infinita nos reverberando no ambiente, assim como a música acaba, assim como a música reverbera as moléculas do ar no ambiente e essa música vai sumir naturalmente, a arte tem que acabar. A arte precisa acabar. A arte não é sobre pegar algo e esse efeito museu, tá? A Mona Lisa tem que acabar, tem que sumir. Claro que muita gente não vai concordar comigo. Essa visão aqui não é, oh meu Deus, não, a gente precisa pegar a Mona Lisa e deixar ela lá no Louvre para ficar super valorizando e o pessoal ficar espetacularizando com a Mona Lisa. Ah, não, não é isso. Então, pelo amor de Deus, pare de achar que arte tem que ser eterna. Eu lembro de o GL Art, eu acho que ele é um canal aqui no YouTube e no TikTok que faz shorts. O GL Art, ele fez algo simples, que é fazer desenhos em um quadro negro, com giz. Ele fazia o desenho e apagava, e o pessoal ficava bravo com ele. As pessoas tendem a achar que a única forma de você ser um artista é aquilo que é mainstream, é aquilo que ela conhece. Uma pessoa que reclama isso daqui, eu tenho a maior certeza que ela não saiu do primeiro ano de artes. Ela não sabe o que é arte de verdade. É básico. Você reclamar disso você está me dando um certificado que você não é artista, que você nunca trabalhou com arte, ou que você é tão introdutório, que o mais básico da arte você não sabe. Talvez você só desenhe e se ache artista. Talvez você só tire foto e se ache artista. Talvez você toque uma musiquinha e se ache artista. Não, ok? Então vamos lá. Já começou. Ai meu Deus, já começou. Medo genuíno. Vamos lá. Com essa legenda, nos mais diferentes idiomas, e apresentar a visão tanto de uma artista profissional quanto de uma pedagoga. Como artista, eu quero começar dizendo que a escola nunca foi um lugar pra arte, pra mim. Porque a gente ficava muito ocupado com as aulas padrões e não tinha muito tempo pra ser criativo, tirando as aulas de arte, em que era só desenhar alguma coisa diferente toda vez. Quando a gente fazia uma... Não, arte não é sobre criatividade. Também. Arte é sobre expressão. Arte é sobre conexão. A arte é sobre causar sentimentos. Então não há a necessidade de ser criativo. Quando eu fazia fotografia artística, as minhas artes, as minhas fotos eram as mais padrões
de todas, ao ponto que eu gostava de fazer a fotografia mais quadrada possível para minha próxima fotografia na minha exposição ser completamente ressignificada. Então, não. O que acontece é que na escola você não aprende o que é arte. Então, você acaba tendo uma distorção do que é arte e o que ela tem que ou deveria significar. Tá bom? Então, vamos pensar assim que não é que a escola mata artistas. A escola não ensina o que é arte, porque a nossa escola não ensina nada. A nossa escola falha no básico, falha na alfabetização. Uma pessoa que não está alfabetizada, ela não vai conseguir ser artista, porque você precisa estudar, você precisa se conectar. Arte é sobre se conectar. Uma das primeiras formas de arte é a escrita. Claro que tem a pintura rupestre, mas pensa que a escrita, ela é a base. Você fez os desenhos para se comunicar, para passar um sentimento. Então, uma das primeiras formas de arte é a escrita, que nasceu para se comunicar, que nasceu para se expressar. Se você não tem o básico de interpretação, dificilmente você vai ser artista. Então não é que a escola mata artista. A nossa escola, ela falha em fazer seres humanos capazes. A escola não tem que fazer artista. A escola tem que fazer seres humanos capazes. E a partir que você, um ser humano, a partir que você é um ser humano capaz, você pode ir para onde você quiser, porque você tem a ferramenta para se tornar aquilo que você almeja. O que acontece na nossa escola é que a gente vai para comer. O maior meme de todos. Vai em qualquer videozinho de TikTok, vai em qualquer listinha, em qualquer humor, em qualquer coisa, até sério, e veja o que era que as pessoas iam para a escola. Ah, odeio meu diretor, odeio meu professor. Aí a pessoa, o ser na escola que a pessoa mais ama é a tia da merenda. Então, o que você acha que isso no final comunica? Tá bom? Então, é um pouquinho mais complexo, mas eu não vou pegar no pé da Reply, não. Uma piada, reprovavam. E o sistema era muito rígido com prazos de entrega para trabalho e outras coisas. Existiam trabalhos que pediam um certo grau de criatividade, mas nunca era muita. E sempre era o mesmo padrão de cartolina, o mesmo tipo... Será que ela acha que criatividade é aquilo que faz você ir pra arte? Eu acho que não. Não. Sinceramente, se o lampejo, esse negócio de que o artista é criativo, que o artista é disruptivo, que o artista é alguém revolucionário, eu acho que é algo meio midiático, meio romântico, meio, sabe, do encanto. Não, gente. Artistas são quase cientistas. Só você vê as formas que as histórias eram feitas, as regras narrativas de storytelling, a própria forma. Aquilo, tudo isso existe a mais perene beleza, até mesmo os padrões da escrita medieval, os padrões das escritas que foram selecionados a partir do tempo, dos anos, de tudo isso foi selecionado e até mesmo conecta a neurociência, por exemplo. Então, não, eu não acho que criatividade é o que faz a pessoa querer ser artista. Não. Mas talvez a Reply esteja falando que para uma criança, você ser criativo te conecta com o querer ser artista. Eu também não acho que seja isso, porque o que mais, na minha vivência e no que me falaram, o que mais incentivou as pessoas a serem artistas foram elogios. Você desenha bem, você escreve bem, você fala boas histórias. O ser criativo, ele é mais do lado místico de quem não é artista. De quem não é artista. A própria inspiração, o próprio talento, a própria forma concatenada que você desenvolve a sua arte, o seu eu, nesse meio. Não acho que seja só isso, não. Tipo de maquete, o mesmo estilo de feira de ciências. Nada em que pudéssemos inovar de verdade, entende? Às vezes reprovavam até colocar uma arte na capa dos trabalhos. E ainda assim, de algum... Renovavam, talvez seja um estudo muito quadrado que não se adapta aos alunos. Nesse caso aí, e como a arte não é o foco, você não consegue também concatenar as suas evoluções, né? Que é o que você aprende na matemática, sentido lógico, alfanumérico, você não consegue se colocar. Verdade, pô. O problema é que, de novo, a gente falha no básico, a gente não consegue evoluir. Acho que é mais ou menos essa a ideia, né? De algum modo, eu me tornei artista, mas já eu explico por quê. Antes, o outro lado. Bem, eu não gosto muito de misturar minha vida profissional com o canal, mas eu sinto que dessa vez isso vai me permitir mostrar os dois lados dessa história e dar os meus 10 centavos sobre isso. Muitos artistas de sucesso que conhecemos dizem que não se deram bem com a escola, e a impressão que passa é que todo artista de sucesso não era um bom aluno. Mas isso tá longe da verdade. O que acontece é que artistas que eram bons estudantes não costumam dizer isso, porque isso é o esperado. Ninguém quer ouvir uma trajetória onde a pessoa sempre teve sucesso, porque é uma história chata. Por exemplo, Kanye West teve que se mudar pra China sem saber o idioma, teve que aprender tudo junto com a mãe e continuou tirando notas altas. A Lady Gaga, apesar de sofrer bullying, também tirava notas muito altas. O Felipe Massa, considerado
até hoje o maior gênio da Fórmula 1, era um aluno regular que fazia todos os deveres de casa antes de treinar. O Neil deGrasse Tyson, um dos mais famosos pesquisadores vivos do ramo da física, assim como o Attila Yamarino, um dos maiores divulgadores de ciência do país, fizeram toda a sua vida acadêmica, conforme o esperado. E essas histórias são chatas de contar e chatas de ouvir. A grande maioria dos... Não, isso é acalento pros medíocres, Reply. Acho que você já deve ter percebido. A pessoa vai nessa historinha pra ela tirar a culpa do tempo perdido na escola. Seja por uma culpa da escola, por não conseguir elevar ela como ser humano, de não conseguir colocar ela num rumo, de não dar as ferramentas, ou até mesmo para justificar a própria burrice, a própria ignorância, né? Então, as pessoas gostam dessas histórias pelo que elas representam esse leve, digamos, acalento, entendeu? De que, ai, eu sou a escola deixa a gente quadrada e você precisa. Não, isso é só para... É um sentimento adolescente de revolta pela revolta. É basicamente isso. E muitos você pode ver que de quem faz desse tipo de narrativa, fala para quem? Para adolescente. Então acaba se retroalimentando nesse tipo. Peraí. Pô, eu fui configurar aqui meu avatar, aí eu fiz um negocinho aqui nele, que eu tô achando uma porcaria, pô, ele ficando cinza. Como é que tira isso daqui? Como é que tira? Socorro. Ah, feio. Tira. Usado, não. Aí vai ficar assim. Vai ficar assim, eu não consigo tirar, não. Propriedade do Estado. Não precisa usar avatar. Depois eu vejo isso aqui. Depois eu vejo aqui. Vai ficar assim mesmo. Senhor Drift, aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Me perdi e vai ficar assim. Eu me perdi mesmo, viu? Dos artistas, na verdade, estava na média, assim como todas as outras profissões. E por que é comum que digam que escolas matam arte, então? Porque a escola é um reflexo da sociedade. A escola é feita para que a pessoa... A escola é um reflexo da sociedade? Sim, fato. Mas eu acho que o agravante nesse tipo de narrativa é um sentimento revolucionário onde a pessoa não sabe colocar o real problema, né? Por que eu falo isso? A escola mata artista, porque quem eu vejo reproduzindo, nem artista é. É aquela pessoa que desenha e acha que pelo desenho dela ela vai ficar milionária. É uma pessoa que acha que, ou usa a arte não apenas para se expressar, mas com a reafirmação do ser. Eu acho que esse pensamento, ele reflete muito mais um descontentamento do que a própria sociedade. Porque se você falar um reflexo da sociedade, e tá errado, você querendo ou não, sempre foi assim. Arte, artista, sempre foi, de todas as profissões, a menos perene. Você é artista. Se todos os artistas do mundo sumirem, a sociedade tá viva ainda. Agora, se todos os lixeiros do mundo sumirem, a sociedade entra em colapso automaticamente. Além, então tá falando que a arte, o artista não é importante? Não, gente. O que eu tô querendo elucidar é que a arte não é a primeira coisa do seu dia. Você acorda, come, escova os dentes, trabalha e depois você pensa em arte. E isso sempre foi todo o padrão do mundo. Você não vai poder viver e nem fazer arte se você estiver morto. Ale, mas isso não é muito animalesco? Sim! E quem disse que não somos? A arte, ela mostra e evidencia a maior beleza humana, que é a nossa consciência, que é o nosso ser, a nossa ânima, a nossa alma, fato. Mas você não pode desconectar o fato de que de todos os amores, de todas as coisas importantes, a arte não é a mais. Tem muitas coisas. E tá errado? Então o artista quer que todo mundo viva de cantar canção, todo artista... Não. Eu vejo mais que a nossa sociedade, por causa da globalização, do enaltecimento dos artistas, o enaltecimento e a forma menos metafísica de protagonismo, não é? A gente assiste um monte de história onde o protagonista, onde o mundo é sobre si, e isso deve reverberar na visão da pessoa perante o mundo e perante o que ela quer ser. Então o que acontece? Mesma coisa com o futebol, o jogador de futebol. Só que ao contrário do jogador de futebol que tem algo real, o artista não. Então as pessoas acham que é simples. Eu tenho certeza que você já viu algum videozinho falando mal de trabalho que vamos lá, o cara tá lá trabalhando num subemprego. McDonald's, tá triste, super triste. Aí o videozinho, e como ele vai lá, se demite desse subemprego nojento e vai tocar violão na porta do McDonald's para ganhar dinheiro e ali ele tá feliz. Ou seja, o emprego não é adequação de ser. Tocar violão e ganhar, entre aspas, doações é a excelência do ser. Nós, na verdade, estamos sofrendo, não é que a sociedade é um reflexo da sociedade por si, mas eu acho que na verdade é o contrário. Nós estamos
dando tanta importância para a arte, tanta importância para os artistas, que nós não estamos conseguindo lidar com isso. Porque nunca na história humana tantas pessoas conseguiram na vida viver de arte, ser artista. É só você ver quem eram os artistas, é só você ver quem dava dinheiro para os artistas em 1800, em 1900. O que você tinha que ser, quem você tinha que agradar, se eu posso dizer assim, ou de que você tinha que ser filho para você poder ser artista. Nós estamos, na verdade, enaltecendo tanto o artista que nós estamos... que o ser artista é muito banal. Pode ver, quando você fala em ser artista, ninguém fala em ser... Todo mundo fala o quê? Igual futebol. Cantor, ator, ninguém fala em ser um VFX, em ser um fotógrafo, em ser um compositor de melodia, não. Todo mundo pensa em ser aquilo que é o business, de ser aquilo que mais é mainstream. Então eu acho que é algo que a gente não sabe lidar até hoje. E que se a sociedade falasse, seja artista, e elucidasse todo mundo para ser artista, no final a gente ainda teria o mesmo problema. Porque o que as pessoas estão buscando não é fazer arte, é se encontrar. E tem uma pequena diferença nessas duas conexões. A pessoa se torna um ser social e aprende o mínimo de como interagir e viver na própria sociedade. Sendo um membro para de pausar e ficar falando. Deixa eu terminar o raciocínio, Lê. Pelo amor de Deus, ela acabou de falar isso aqui, ó. Funcional pra ela. E o que a sociedade mais valoriza atualmente? Você acertou se você respondeu capital econômico, dinheiro, bufunfa. E o que os artistas são? Não. Não é que a sociedade é literal o que a nossa evolução humana sempre concatenou. É só você ver em que fase da era do ser humano que a gente começou a pintar parede. Eu já falei, você precisa estar vivo para fazer arte. Vou pintar ou matar minha fome. Isso, você não pode querer. A dor de ser artista não é a mesma dor de quem passa fome. E isso é um dos problemas. Conhecidos por? Exatamente. Por serem pobres. Fazendo essas duas... Serem pobres? Não. Sem a menor dúvida, não. Eu acho que é mais uma questão de que o artista ele é visto como um jogador de futebol. E as pessoas só se imaginam, se eu vou viver de arte, ninguém se imagina na Série B, na Série C, ganhando só uns 2,2 salários mínimos. Não. Quando as pessoas idealizam ser algo que é disruptivo, que é fora do padrão, que não é ser CLT, que não é trabalhar, as pessoas estão dispostas a tudo, mas para ser um dos melhores, para ser o artista, para ser o Cristiano Ronaldo. Não para ser só mais um artista. E quando as pessoas, assim como tudo que é idealizado tende a ser pueril, as pessoas têm um sonho, objetivos pueris. As perguntas fica bem fácil perceber onde que o sistema tá errando. Uma escola ideal deveria apresentar oportunidades de aprendizado em todas as áreas úteis para a sociedade. E é por isso que a maioria das escolas tinha a turma de artes. Até úteis, mas ser artista não é útil. Não é útil. Ser artista. Não, fazer arte... Ale, mas peraí, como assim ser artista não é útil? Não é útil não, pô. Eu faço cartaz há 10 anos. Faço flyers há 10 anos. Eu fazer essas artes não me tornou artista. Fazer designer, fazer user experience, isso é uma das coisas. Isso é uma profissão. A questão da escola Marta Artista, é porque a escola deveria lhe dar as capacidades, as ferramentas, para que você escolha o seu futuro. E você ter essa capacidade de fazer essa escolha consciente. Eu quero ir para a arte, eu quero ir para uma empresa. Eu quero evoluir e concatenar, ou eu quero só ser mais um. É porque estimular a criatividade dos alunos beneficia em praticamente todas as profissões. Mas não é isso que a sociedade que visa o capital isso é fato. Precisa. A sociedade em que a gente vive precisa de 100 pessoas que seguem as regras e sabem se comportar para uma que faça as outras rirem porque estão estressadas. Existe pouco espaço na sociedade para artistas e muito... Não, já falei que não. Nunca se teve tanto espaço para artista. A questão é, exatamente, quanto do seu tempo você fica assistindo stand-up? Quanto do seu recurso econômico você passa assistindo stand-up? Se todo mundo tivesse dinheiro infinito e tempo infinito, quanto desse dinheiro iria ser para única e exclusivamente arte? E arte mais no nível assim de coisas esotéricas. Porque você pode falar, música é arte, comida é arte, tudo que a gente faça com a intencionalidade pode ser colocado como arte, mas o pensamento de você fazer algo que vai além do consumo, então acho que não, acho que tá um pouquinho estranho. Espaço na sociedade para profissões fechadas, detalhadas, que não envolvem tão diretamente ser criativo. Então a escola... Toda profissão você precisa ser minimamente criativo. Toda profissão, a maioria das profissões é sobre solução de problemas. E um cérebro criativo
faz melhores soluções de problemas. Seja você, ao você ser um lixeiro, você saber qual a melhor rota, como você pega, como você faz a alavanca, né? Então não é que ser criativo e ser artista não estão indo. A questão é que os artistas estão sendo elevados como o artista aquele que vive. Sabe na favela, quando colocam o MC como aquele que vive de verdade, os luxos, os desejos carnais, isso que é viver de verdade. Não é você pegar no livro e ler, não é uma vida acadêmica, não é o autodescobrimento. Eu acho que a nossa sociedade, nem por sociedade, mas eu acho que a média do ser humano é ser pobre. Não de dinheiro, mas ser medíocre. E eu não acho que dê para fazer uma sociedade, agora indo um pouquinho mais além, que a gente fuja muito disso. Infelizmente, eu não acho que dá, não. Eu acho que uma boa sociedade é uma sociedade que sabe lidar com isso. Não uma sociedade que fica querendo, meu Deus, seja artista, porque artista de verdade é o que o que eleva você. Não, seja empreendedor, porque empreendedor de verdade é o que quem será você. Não, queira dinheiro, seja dinheirista, tenha dinheiro porque o dinheiro é tudo. Há sociedades que tentam dar respostas fáceis para os seus indivíduos e não lhe dar a capacidade de ir nessas respostas, são sociedades que criam medíocres. O problema é de que você é aquilo, né? Meio, lá Platão. De novo, né? Temos que fazer pessoas que saibam pensar, e a partir daí a gente lida com as consequências de pessoas pensando. Só que uma sociedade onde todos pensam, não quer dizer que será uma sociedade onde todos pensarão para o bem. Você já viu o tipo de criatividade assustadora que certos ladrões têm? Certos estelionatários, que certos corruptos têm? Então eu não vejo dessa forma, não, para falar a verdade. Reproduzir esses padrões é algo que se espera, ainda mais quando elegem governantes que estão mais preocupados com a economia do que com o desenvolvimento social da população. Nisso, os professores não têm culpa. Já tive vários colegas de... Tá certo, não tá errado não. Somos um país subdesenvolvido. Primeiro, a gente resolve a fome. Depois a gente pensa na arte. Olha, mas não dá pra fazer os dois ao mesmo tempo? Dá. Mas se você não consegue fazer um, vai fazer dois? Esse é um problema de país subdesenvolvido. É que a gente fica querendo colocar méritos de países desenvolvidos. O tanto de... É aquilo, cada escolha é um infinito de não escolhas. Então, os nossos estados, nossa sociedade é extremamente ineficiente. Então, se a gente não consegue formar bons profissionais para trabalhar e subsidiar e dar o dinheiro para o artista, você acha que se o brasileiro não fosse tão pobre, não fosse tão... com tanta dificuldade, que a gente não teria uma economia mais estável? Que a gente daria mais impacto? Se a gente não vivesse de pirataria, vivesse é fogo, vivesse de pirataria, você não acha que a nossa própria estrutura interna de desenvolvimento não seria melhor? Muitas pessoas não querem ser artistas, elas querem ter um mínimo. Muitas pessoas não veem como a externalização do ser a arte. Muitas pessoas prefeririam trabalhar a vida inteira no McDonald's se aquele fosse um trabalho digno e o dinheiro fosse digno. Muitas pessoas gostariam de um trabalho extremamente monótono e sem sal, mas que ele estivesse seguro que aquele trabalho daria para ele e sua família uma qualidade de vida mínima. E não que talvez daqui a 1 ou 2 anos ele seja demitido. O desejo de ser artista e ser artista, mesmo a arte sendo a manifestação da nossa beleza, da nossa alma, o artista não é mais humano do que o cara que tá fazendo a batata frita. Não é esse o ponto. Então, querer fazer que o ser humano todo mundo seja artista, não. Porque a arte, ela é uma manifestação da nossa alma. O que desenvolve a nossa alma? O pensamento. Então, reply, tirando, a nossa sociedade não tem que fazer artistas. As nossas sociedades têm que fazer pessoas filósofos. A lá Platão, acho que é a melhor forma da própria da República. Temos que fazer que as nossas pessoas pensem. E pensar não é pensamento revolucionário, julgar o sistema. Não, é você ter a capacidade e o prazer, ou pela vida intelectual, ou você ter um bom raciocínio lógico e ter as ferramentas para ser alguém elevado. A nossa sociedade tem que dar boas ferramentas, não ferramentas quebradas. Pode fazer uma pergunta? Pode, pô. Se eu conseguir responder, eu falo. De profissões que foram ameaçados por pais de alunos, porque em 2 aulas eles decidiram não dar o conteúdo do vestibular e focar em algo que fosse mais divertido de aprender. Gostaria que vocês valorizassem mais os professores que às vezes tentam sair da rotina, porque muitos acabam arriscando o próprio emprego por causa disso. E não condenassem tanto os que estão só focados no livro ou na apostila, porque às vezes eles só têm medo de perder o emprego que sustenta os filhos deles. E eles acabam... Desculpa, uma sociedade que exige que todos os professores sejam os melhores professores é uma sociedade miserável e com trono de pó. Eu já falei. A melhor sociedade para mim não é a que tem os melhores resultados. A melhor sociedade para mim é que quando ela está falhando, o resultado no meio da sua falha é suficiente. Então eu não vejo assim,
eu não sou um positivista, infelizmente. Esqueci o nome do que eu sou, desculpe. Eu sou um ciclo. Ai, meu Deus, desculpa. Eu não vou falar aqui pra não falar besteira, mas eu não acredito nisso. Então, pra mim, uma sociedade que, temos que ter os melhores professores. Não. A nossa sociedade precisa viver com professores medíocres e parabenizar os professores bons. E nós precisamos que a gente sobreviva e faça boas pessoas, formamos boas pessoas a partir dos medíocres. No bruto, a gente precisa fazer que os nossos medíocres de amanhã sejam melhores do que os nossos medíocres de hoje. E eu sei que eu tô falando medíocre, muita gente pode colocar no elitismo e tal. Não, é muito pelo contrário, meu amigão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tá? É assim que as coisas... Não é assim. Então, pra mim, o que acontece é muito punitivo um professor medíocre na nossa sociedade. Por quê? Porque um professor ruim vai bater em 60 alunos, 80 alunos, 1.200 alunos. Por que um professor na escola pública e privada é tão diferente? Se você pegar um professor medíocre na escola privada e um professor medíocre na escola pública, quem vai ser o professor medíocre? O da escola pública, porque ele vai afetar muito mais os alunos. Única e exclusivamente pela quantidade de pessoas. E esse que é o problema que a gente tem que ter. Não é pensar no melhor, é pensar no medíocre e como que o medíocre não vai destruir as nossas crianças, destruir as pessoas. Então, uma sociedade que a gente tem que pensar, então, em sistemas, e eu acho que a Repórter sabe disso, que a pedagogia, ela cria regras e cria padrões, ela engessa a educação para que a base da educação seja a melhor possível. E a partir daí, vai da expertise de cada professor. E isso que eu acho muito interessante na pedagogia moderna, tá bom? Ivo Azevedo, o que você acha de autores que colocam ideologias no entretenimento? Nada. É o padrão. Toda obra tem um tom ideológico. Obras menos, obras mais. Isso existe desde que o mundo é mundo. Desde que o ser humano ele é um ser ideologizado, ele tem a sua própria visão, né? Ele externaliza. Tá, a gente pode ter representações mais de esquerda ou mais de direita, Tolkien, ou a nossa representação moderna do Estado totalitário, o 1986, 94, do Owen, por exemplo. Então, a questão o problema não é a ideologia dos autores. Você não pode querer gostar de arte apenas da arte que reverbera com a sua ideologia. Porque senão você não está gostando da arte, você está gostando da reafirmação da sua ideologia. O que a gente tem que pensar é problemático quando os autores acham que, ao eles colocar a sua ideologia, esse já é um aspecto negativo e positivo? Isso, 1984, boa. Esse é o problema. Pessoas que acham que a sua ideologia é um aspecto positivo ou negativo, não, meu irmão. Boas histórias são aspectos positivos e negativos. Eu não tenho problema de... Transformers é marxista. Eu não sou marxista. Eu adoro Transformers. Tanto das HQs, tanto que se tornou. O novo filme do Transformers, vê lá, é luta de classe pura. O meu problema é quando a ideologia tenta ser acima da arte. Sabe que aquilo tudo é política? Então ser político já é ser artista. Então você não precisa fazer mais nada apenas do que colocar a sua ideologia. Então a sua ideologia já é um aspecto positivo por si. Esse é um problema. Se você coloca a sua ideologia e acha que isso é o suficiente, o que você está fazendo é biscoito ideológico. Seja para a esquerda, seja para a direita. Seja um Velma da vida, horrível, nojento por tudo. Por quê? Porque o que a pessoa que vai assistir aquilo dali quer ver a reafirmação da sua ideologia baratamente. Ou como Deus Não Está Morto. Assiste aquele filme Como Deus Não Está Morto. O 1 é ruim. Mas o 2 e o 3, Jesus, de evangélico dá um tiro na própria cabeça de tão ruim. Então, o problema da nossa cultura moderna é que, por causa das bolhas, você consegue lucrar com pensamentos e ideologias distonantes. Entendeu o ponto? Basicamente, antigamente, se você fazia um livro que era só biscoito ideológico, você não conseguia vender esse livro. Você tinha que fazer um livro ideológico, mas que agradasse todos. E isso é uma das camadas da arte, que é uma das camadas da comunicação. Uma arte que só o artista entende é uma arte egoísta que vai morrer com ele. Uma das camadas da arte é a comunicação, e comunicação é tornar sentimentos infinitos, indecifráveis para outras pessoas conseguirem entender. Seja pela fala, pela voz, pela música, pelo olhar, pela expressão. A partir daí. Então, quando você acha que eu reafirmar na minha ideologia me basta, é porque essas pessoas acham de verdade que, através do entretenimento da arte, você consegue mudar o mundo. Eu não acredito nisso, em nenhum aspecto possível. Tem até uma ciência que é sobre como a arte não afeta a cultura. Mas a cultura afeta muito mais a arte. É aquela coisa que eu vivo falando, não existe tonelada de ficção
que não desmorone com gramas de realidade. E o problema da nossa sociedade moderna é que a gente está conseguindo negar a realidade. A gente pode ficar a nossa vida inteira no quarto, no nosso quarto, ganhando dinheiro no nosso quarto, ganhando dinheiro e se comunicando apenas com quem concorda com a gente, consumindo apenas coisas que a gente concorda, falando só coisas que nós concordamos e nos separando da realidade. Esse é um medo que a gente tem hoje em dia moderno. Seja para um lado ou seja para o outro. Cultura de bolhas. E a gente não sabe lidar com isso. E nem sabe que se tem como lidar com isso de maneira efetiva. Esse é um ponto. Ou seja, uma arte bela, para mim, é uma arte que tenta se comunicar com pessoas. Agora, quando você tenta se comunicar com ideias são muito mais pueris. Sendo tão vítimas quanto vocês. Agora, voltando pro lado artístico, criatividade não é uma coisa que se desenvolve a partir de felicidade e satisfação. As pessoas não buscam melhorar quando elas estão confortáveis. A minha criatividade se Fato. desenvolveu na prática, justamente por estar em um ambiente em que tudo era monótono e isso me estressava. Quem acha isso é que não é artista. Eu tentava fazer diferente em todas as oportunidades que eu tinha, mas eu era criativa nos espaços em que eu sabia que eu podia ser. Eu tive amigos também que eram criativos em horas inadequadas, como quando meu amigo pegou um extintor de incêndio pra substituir o gelo seco da peça de teatro de inglês. Ele tava tentando ajudar, mas tomou uma advertência. Aí a galera vai dizer que a escola foi cruel com ele. E eu sei que eu achei crueldade. Se você diz isso, você é burro. Eu já falei, arte é importante, mas não é mais importante do que a segurança. Aí o cara vai lá, usa o extintor, aí no mesmo dia ai, não tem problema, se não deu problema, não. Aí você vai lá e incentiva, aí o cara vai lá, usa o extintor de incêndio, usa a espuma, aí no dia tem um incêndio. E aí? Por um sentimento você perdeu vidas. Você tirou a possibilidade de várias pessoas que morreram nesse acidente de serem artistas. Uma arte matou várias artes. Então, tem que tomar cuidado. Eu sei que, eu falei, a arte é muito importante, mas pelo amor de Deus. Na época. Mas agora que eu sou adulta, eu percebo que por erros bem menores, eu sou capaz de perder o meu emprego. Porque no fim, como eu disse, a escola reflete o que a sociedade quer que ela forme. Se a sociedade... Pô, Reply, não é isso não, pô, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não é porque existe problema em excesso de regras que regras tem que parar de existir. Que eu respeito, que limites, tudo tem limite. Arte não é bom por si. Ou não tem que ser bom por si. Exemplo, eu detesto pichação. Está cheio de pichador falando que isso é arte, que é uma intervenção. E eu sou completamente contra. Contra, pra mim, pichador tem que ser preso. É a vida. Não tem espaço para soluções criativas, a escola também não vai ter. E cabe aos alunos que mesmo Depois eu dou uma olhadinha. assim, em meio à pressão, busquem ser criativos e encontrem soluções que não eram esperadas, mas dentro das regras. Igual teria que ser num trabalho. O garoto do extintor... Dentro das regras, não é pela regra, é simancol, desculpa, não tem palavra melhor. É um simancol. É um simancol. O cara, ele não foi criativo, ele foi juvenil. Você, respeite as regras. Não, eu acabei de falar que você tem que respeitar as regras. Mas não é pelas regras. Você tem que saber o porquê as regras estão lá. É aquela coisa de, você tem que ir... Ai, qual é o nome? Esqueci o nome, me ferrei. Pera aí, me foi embora. Você tem que ir contra o status quo, não porque ser revolucionário e ir contra o status quo é bom por si, não. Você tem que ir contra o status quo porque ele te tira do conforto, igual a Reply falou. Então você questionar as regras não é errado. Errado é você questionar as regras por questionar e se negar a ver a importância das regras. Não usem o extintor, gente. Não é a função do extintor. Não, mas eu sou criativo, vou usar a minha criatividade, vou usar esse extintor para resolver aqui um problema. Não. A função que ele está lá, é mais importante do que a solução desse seu problema. Porque senão você forma pessoas que acham que ser revolucionário, ser contra padrões, é o que se torna bom por si. Não é isso. A gente tem que formar pessoas que saibam pensar. E pensamento crítico não vai só para um lado, vai para todos. Já assisti Ruby? Eu adoro Ruby. Adoro. É uma das séries assim que eu adoro de paixão. Eu tava lá no primeiro episódio, tava lá quando ela foi semi-cancelada. Adoro Ruby. Seria o equivalente a um cara que não poupou dinheiro pra pagar as taxas da empresa e substituiu isso desviando verba. Não é uma boa ideia, entende? Claro que existem professores extremamente... Pra roubar. Não, tem que ter... Pô, pelo amor de Deus, tem que ter terminologia. Pô. Ser arte não é crime. Então quer dizer que... vamos lá, um artista não pode ser um criminoso. Fato. Mas então quer dizer que algo está na legislação falando que é um crime. Vamos lá, eu acabei de falar. Ok, voltamos. Vamos voltar aqui pro artista. Eu não acho que pichação é crime. Eu não acho que pichação não é arte porque é crime. Porque tá lá na escolazinha, lá... Não. Eu acho que, para mim, pichação é imoral. Pichação é antiético. Pichação é uma violência contra
o ser. É uma violência contra a liberdade e uma violência contra a escolha das pessoas. E isso, para mim, é negativo. Isso, para mim, não deve ser incentivado nem ser feito estando num pedaço de papel ou estando lá escrito no céu. Então, ter um quê qualitativo no que você fala, eu acho que é mais importante do que ser qualitativo por si. Bora. Extremamente autoritários, que têm sede de poder e descontam nos alunos. Assim como tem alunos que têm tudo de mão beijada, um futuro garantido, e mesmo assim não querem estudar, e ficam atrapalhando os outros porque não têm atenção em casa. Existem muitos casos particulares, mas no geral, tem um professor mediano tendo que conciliar momentos divertidos, conseguir o cronograma apertado das apostilas, e do outro tem um aluno mediano, que quer estudar e se divertir no processo, pra ver se consegue uma vaga no vestibular, com um emprego entre muitas aspas, de verdade. Um mundo ideal seria onde as escolas pudessem estimular os alunos a serem criativos, sem correr o risco de um monte de pais virem reclamar que os filhos não estão seguindo o sistema apostilado, e por isso não vão ter um futuro decente. Onde não tivesse... Eu vou ser meio cruel aqui com a Reply, mas... Ô, Reply, você estudou em escola pública em local pobre? Desculpa ser assim, porque... Quando a Reply... Na última vez que ela falou, eu senti um pouquinho disso, mas disso eu senti agora. Tipo, ai, os pais vão reclamar. Reply, o problema da minha vivência, 100% minha vivência, é que os pais não se importavam. Usavam a escola como depósito de criança. E você tem que ter... Ah, então não existe... Não tô falando disso. Tô falando que isso também tem que estar na sua cabeça de que a escola, pra muita gente, é só almoço. E eu já vi, e isso é uma verdade que dói. Tem 50 alunos amontoados em carteiras velhas, seguindo uma rotina maçante com cada vez menos matérias. Onde não Bom, isso aí, nessa fosse um risco que retirassem matérias que provocam pensamento crítico e criatividade nos alunos, como história, geografia e artes do currículo obrigatório. História e geografia, pensamento crítico? Não, que diabo de história e geografia é essa que você tá falando? Pensamento crítico é filosofia e sociologia. História não. Ale, mas é que tem não, análises historiográficas é acadêmico, não é pra criança nem adolescente, não. Vai colocar adolescente para ir contra o método científico, pô? Vai ensinar viés de fonte primária? Vai ensinar mentiras que levam a verdades? Não. Tá doido? Não. É filosofia. O problema é porque a gente não consegue ensinar geografia, não consegue ensinar história, vai ensinar filosofia? Esse é o problema. Mas são propostas do governo que as escolas têm que seguir. E não, Juninho, eu não tô falando de você que estuda numa escola de elite e pode ser criativo. Eu tô falando de 90% da população que só tem internet pelo celular e que se não entrar em uma faculdade pública só vai ter que... 90% da população? Que diabo de Brasil é esse, Reply? Na favela aqui atrás o pessoal não paga água, não paga luz e não paga internet. A gente não tá tão miserável, não. Para 90%, não. A miséria do Brasil acho que é 33%. Ou 45%. Aí eu vou ficar devendo. Então não é 100%. Então a parte das pessoas que estão na miséria é importante. As partes das pessoas que estão na pobreza é importante. A parte das pessoas que estão a base da classe média é importante. O problema é, a nossa escola pública, o nosso sistema de ensino é ruim e não forma pessoas desde o miserável até a classe média. Então, por isso que você resolver esse ponto, você não precisa falar de um ou de outro. Tá pegando toda essa faixa. Que começar a trabalhar pra ajudar em casa. E com sorte sobrar uma grana pro cursinho. Se tu tá numa escola particular sem bolsa, tu é um privilégio. Desculpa, a gente é diplomista aqui no Brasil. O problema não é cursinho. O problema do Brasil é que a gente estuda pra fazer a porcaria de uma prova. E se você tira isso, e a Reply sabe disso, o sistema destrói. O sistema carreta. Eu já falei, uma boa sociedade não é que faz todo mundo virar acadêmico. Pelo amor de Deus. Não. Uma boa sociedade pra mim é que um gari vai ter a melhor vida que ele quiser ter dentro das perspectivas de vida dele. O problema é, no Brasil, é que a única alternativa que a pessoa tem, ou é ir para a vida acadêmica, na cabeça dela, ou ir para o crime. Ou pior, CLT. O problema do Brasil é que não tem emprego. O problema do Brasil é a nossa instabilidade política. O nosso problema é que as nossas pessoas são punidas por fazer nada. Você tem noção que o Brasil pune a pessoa por não fazer nada? Uma coisa chamada inflação? Então, uma sociedade, vamos lá, a pessoa... Pensamento, não vou gastar dinheiro, vou guardar dinheiro no colchão. Você tem noção o quão maldoso é uma pessoa que guarda dinheiro físico no colchão, ela está perdendo dinheiro? Nos Estados Unidos, em países de primeiro mundo, esse pensamento burro de guardar dinheiro no colchão é muito menos punido, muito. É só ver a nossa mudança de moeda do que aqui. Então uma boa sociedade, uma sociedade ideal, não é uma sociedade utópica. Uma sociedade que nunca vai existir. Pela própria complexidade. A sociedade real, a sociedade ideal da gente é só se matar 90% da população, porque aí fica fácil de gerir assim. Não, a sociedade ideal é que as pessoas burras, as pessoas incapazes, as pessoas medíocres não vão ser mortalmente punidas. Igual a minha avó, guardou dinheiro em latinha, cortou a latinha, o dinheiro não valia nem o metal que ela estava. Se você fizesse a mesma coisa nos Estados Unidos, a pessoa perderia, mas não perderia igual aqui. Isso, o dólar é R$5, exato. Inflação. Os Estados Unidos, sei lá, teve nos últimos 15 anos, a inflação que o Brasil teve em 1. Então, um país ideal
não é um país, ai meu Deus, não, meu filho, vamos falar menos, vamos falar menos. A gente não vai conseguir ensinar ninguém com fome. Já conseguiu prestar atenção em alguma coisa com fome? Não, então a gente conseguir... É que esse é o problema de política, esse é o problema de falar de sociedade, esse é o problema de falar dessas coisas, é que teoricamente dá tudo. O problema é o dar tudo dar certo. Privilegiado demais, que tem espaço pra ser criativo. E se você não tem esse espaço, é porque os seus pais escolheram uma escola que só foca no vestibular, porque eles não querem que você seja artista. Porque Que escola não foca no vestibular? De verdade, eu não sei. A única escola que foca no vestibular, pra mim, são cursinhos e escola particular. E uma coisinha que talvez vocês sejam... Escola boa particular, boa é 5 mil pra cima. É extremamente elite. Se você for numa escola abaixo disso, é uma escola pública com menos alunos. Só. Ah, Lê, mas tem... Pelo amor de Deus, eu não sou burro, caramba. Tô falando da média. Porque se é assim, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas maiores metrópoles, Jesus, eu quero nem pensar no que é em lugares menores. todo artista é fracassado. 1 em 1 milhão dá certo. E outros discursos que a nossa sociedade reproduz. Uma pessoa que tem que trabalhar. 1 em 1 milhão dá certo. E outros discursos que a nossa sociedade reproduz. Desejado demais, que tem espaço pra ser criativo. E se você não tem esse espaço, é porque os seus pais escolheram uma escola que só foca no vestibular. Porque eles não querem que você seja artista. Porque todo artista é fracassado. 1 em 1... Todo artista é fracassado? Ninguém tem TV, não? Não, Replay. Quando a gente tem medo de ser artista, seu pai e sua mãe têm medo de ser artista, é porque eles têm uma coisa chamada tempo de vida. Eles viram milhares e milhares de pessoas tentando ser artista, porque artista as pessoas tentam desde sempre, e cada história de artista que chegou ao topo, todo mundo falava que eu não ia conseguir, eu consegui. Para cada pessoa que tá no topo, milhares e milhares morreram num vale dos ossos. No vale onde ninguém os viu. É isso que seu pai e sua mãe têm medo. Porque se a vida é difícil para quem segue o comum, se a vida deles é difícil, onde eles estão competindo apenas contra 700 pessoas para... 700, para besteira. Eles estão competindo apenas com 10 pessoas para uma vaga de emprego. Imagine você indo competir para ser um artista contra 1.000, 10.000 que é o sonho. Traduza um artista para jogador de futebol. De uma pessoa limitada igual você, por ser muito jovem. Então é esse o medo que seus pais têm. Porque eles já viveram e viram que, se no modo fácil, que é seguir o cronograma da vida, é difícil, imagine no modo hard. Porque se você treinar para ser lixeiro, o seu emprego está garantido para resto da sua vida. E agora? Quantos artistas, música, jogos, quantos artistas você consumiu uma única vez e hoje você não sabia o nome e até hoje você não sabe? Quantas músicas que você ouviu, tipo, 10 vezes? O cara lá do Camaro Amarelo, tá vivo? Tá morto? Muitos aqui nem sabem. Artista não é perene, porque a arte é feita para assumir o emprego e a ação humana não. É necessário. Você tem que comer todo dia. Você tem que beber água todo dia. Você tem que respirar a cada segundo. A arte, como a gente já viu, infelizmente, em países subdesenvolvidos de terceiro e quinto mundo, a gente vive muito bem. E é isso que é assustador. Não tô falando que a gente, pelo amor de Deus, não tô falando tirar a arte do mundo, não. Mas que a gente tem que saber colocar nas pontas. A gente vai ter uma sociedade, a gente vai querer... eu não acredito muito nisso, mas se você vai fazer algo que eu não acredito, faça-se algo que eu não acredito da maneira de bem feito. Não acredito que a arte muda a sociedade. Não. Eu acho que a sociedade usa a arte para se mudar. Mas se você acredita que a arte pode acabar mudando a sociedade, então faça isso da melhor maneira possível. Esse é o ponto. 1 em 1 milhão dá certo. E outros discursos que a nossa sociedade reproduz. Uma pessoa que tem que trabalhar das 6 da manhã até as 8 da noite para sustentar a própria família não é artista porque a escola não deu estímulo suficiente. Ela não é artista porque ela tem que trocar o tempo que ela tem por sobrevivência. E isso não é... Mentira. Mentira. Tá cheio de riquinho que não consegue ser artista. Cheio. Cheio. E muitos desses artistas não. É que ser artista é difícil por si. Na sociedade ideal, ser artista é difícil. O problema é que se você é artista e você falhar, você morre de fome. Porque você vai ter colocado 10 anos para tocar uma música, para ser artista, falhei, e agora? Você tá ferrado. Você não vai conseguir um emprego. Você não vai conseguir nada. Eu sou acadêmico. Só porque eu parei 5 anos de estudar... 5 anos? Parei 5 anos de estudar, eu não consigo voltar antes do que eu tava na minha carreira acadêmica. O problema é que se você errar, você é punido demais. É muito punido. E o problema é, quem vai sentir essa punição... As classes sociais vão sentir diferente. Então o cara não é artista. Não, meu amigão. Se todo mundo tivesse a oportunidade de ser artista, seria mais difícil, porque todo mundo ia estar tentando. Por quê? O seu dia só tem 24 horas. O limite de você consumir arte é o limite da sua vida. Então se todo mundo virasse artista, como a arte é feita para sumir,
Você tem limite de quantos animes, de quantos livros, de quanto tudo na sua vida você vai consumir. Já pensou que você não vai ler todos os livros do mundo? Você não vai ler nem todos os livros lançados em um ano. Você não vai assistir todas as séries. Você não vai ver todos os vídeos do YouTube. Você não vai ver Você não vai ver todos os vídeos lançados em um dia no YouTube. É perene. Sua vida é perene. Vai sumir. E isso que a Repare tá falando, aí se eu der oportunidade pra todo mundo, vai ficar mais difícil do que já é. Vai ficar ainda mais difícil. Coloca todo mundo pra correr. O pódio é 3. O pódio é 3. Talvez, com uma sociedade mais justa, na verdade, com uma sociedade mais justa, quem subir nesse pódio de 3 vai ser mais justo. Vai ser até um artista melhor, talvez. Mas se você aumentar a base dos corredores, a única coisa que vai ter que acontecer é que a pista vai ter que ser maior. Mas quem vai chegar, quem vai conseguir ser esse artista, vai ser. Quem vai chegar no pódio é só 3, é só 5. Então, não, sem a menor dúvida, nesse mundo ideal que ela tá criando, na verdade, eu acho que seria até pior. Culpa da escola. É culpa da sociedade e dos governos que a gente escolhe ter. Enquanto... Não, de novo, não. Não. Não nesse sentido. Os nossos governos, a nossa sociedade não tá falhando para criar artista. A nossa sociedade, ela tá falhando para criar seres humanos capazes. Esse é o problema, de fato. Porque se a gente, bom, se a gente tira, vamos lá, mundo ideal de novo, tira a arte da escola. Mas as pessoas que estão lá vão saber ler, escrever, história, geografia. Essas pessoas plenamente formadas ainda vão poder escolher ser a arte, porque a arte ela é perene e a arte é algo intrínseco no ser humano. Não tem sociedade que tire do ser humano o desejo e a vontade de ser um artista. Você sabe o que é MBT? Quando as pessoas continuarem dizendo que não dá pra viver de arte, não só a escola, mas toda a sociedade mata a arte. E Não mata. Não mata. Você dizer que algo é difícil, que algo é até mesmo impossível, você não tá matando a arte. Você tá mentindo por acaso? Quantos milhares? O YouTube. A maioria das pessoas, vão lá, não podem ser artistas hoje em dia pelo YouTube. Quantos milhares e milhares de YouTubers hoje em dia que falham? Não, a gente não tá matando a arte, a gente não tá matando isso, não. Você dizer que ser artista é difícil, de lhe preparar para o soco no seu estômago, que, ó, você vai tentar ser artista, você vai tentar ser cantor, vai ser difícil. E você tem mais chance de falhar do que acertar. E imagina então, se todo mundo fala, você consegue ser artista, para milhares e milhares de pessoas. Sendo que quem vai consumir é limitado, a menos que você faça uma sociedade que, se uma pessoa consuma a sua arte, você tá garantido. Eu nem sei que diabo de sociedade é essa que o pessoal tá idealizando. Talvez uma sociedade com mais dinheiro, você consiga vender uns ingressos pro seu show por 300 conto mais fácil. Uma sociedade muito rica, vamos pensar assim, você consiga, tem aqui o Juninho, dá aqui que é 300 conto, o pessoal, eu tenho dinheiro sobrando, vou aqui, não vou, o único show que vale 300 conto é o show da banda gringa multinacional. Também não acho. Claro, isso é um discurso bem pessimista, que eu não concordo totalmente no finalzinho. Porque, como eu disse no começo, temos vários exemplos de sucesso de vários artistas que se deram bem e que vivem de arte. Na verdade, eu acho que mata os artistas essa visão de que o único artista que existe é aquele que tá na mídia. O GL Art não é artista? Você não é artista? Eu não sou artista? A minha exposição de fotografia artística pegou 200 pessoas no total dos meses que ela ficou aberta. Eu não sou artista? Viver de arte, nascer rico com a arte. Viver de arte é talvez você ter um dinheiro que você ganharia trabalhando CLT. 1.200, 2.000 reais. Mas olha que felicidade você viver daquilo que você ama fazer. Ou você ganhar um dinheirinho com algo que lhe eleva. Olha que maravilhoso, olha que privilégio. Eu e você, Replay, somos bem privilegiados nesse sentido. Não é culpa da sociedade, não. Não é culpa, não. Não totalmente. Mas eu acho que o que a gente tem que falar é, gente, existem níveis em ser artista. E busque, talvez, se preparar para, se você for um grande artista, um médio artista, ou um pequeno artista. Quantas vezes, repare, você é da comunidade de artistas, você sabe quantas vezes você já não viu um bando de artistas falando, a minha arte não é recompensada, o algoritmo não mostra a minha arte. Aí você vai ver o artista completamente medíocre. Ou pior, aquele artista que acha que só porque ele tá fazendo um traço diferentão, as pessoas são obrigadas a gostar e a amar. Ou pior, aquele artista que, eu sou artista, mas ele não vê ele criar arte nem como um trabalho. Não deixa a pessoa nem ao menos dar uma ideia do que ela quer. Eu quero isso. Você não toca na minha arte. Talvez uma arte como profissão, ser artista como profissão,
ou viver de fazer arte, ou talvez um meio termo entre trabalho, dinheiro e lazer, que é bem padrão se você for em técnicas administrativas, eu acho que o que mais mata a arte são pensamentos simplistas, são pessoas simplistas, é a nossa sociedade simplista. É que no final não tem muito o que resolver não, infelizmente. Arte, independente se eram bons alunos ou não. E isso é porque fazer arte nunca dependeu da escola. E pronto, tá aí o segredo. Não depende. Boa, isso mesmo. Pode existir um estímulo pra arte na escola. Pode ter um chamado à criatividade. Mas a verdade é que a pessoa Boa. Não é. A arte não existe porque ensinam arte nas escolas. A arte existe bem antes disso. só vai fazer Se arte você for daquela pessoa que acha que que a sociedade precisa de equidade, aí eu acho que na sua visão de mundo, aí você realmente precisa que tenha arte nas escolas. se ela quiser. Como bem explicado num vídeo do Nerdologia sobre gênios, a criatividade e a genialidade têm a tendência de se manifestar em pessoas com condições adversas. E nada tem a ver com o desempenho escolar do aluno. Na verdade, a média que demora pra alguém inovar numa área na qual ela se dedica é 10 anos depois de começar a trabalhar nela. E é preciso um pouco de Isso é verdade. obsessão e perseverança, somado a várias outras condições de favorecimento para atingir a genialidade. E também a criatividade, que é um pouco mais acessível a todos nós. O nosso jeitinho brasileiro para resolver as coisas. É necessário um estímulo de insatisfação para buscar uma solução que melhore a sua vida. E quem só faz absolutamente o necessário porque é mandado por um professor, não tá desenvolvendo a criatividade. Mesmo que o professor tente estimular com trabalhos que deem margem para isso. E Stephen King, Einstein, Marie Curie, Neil Gaiman, Jim Carrey têm algo em comum. E não eram as notas. E sim a dificuldade. Entendi. Então ela tava falando criatividade para genialidade. Eu não acho que você só por ser um gênio. Vamos pensar assim, artistas gênios, artistas geniais. Tem um monte. Quantos artistas medíocres tem para cada artista gênio? Ainda tem questão fator sorte ainda. Fator marketing, fator network, fator, infelizmente, quando a gente vê do dia aí de teste do sofá. Enquanto existe poder, quem tem poder, seja o poder ou um poder, você vai ter a complexidade quase infinita na nossa própria sociedade. Que eles passaram enquanto eram jovens, para perseguir seus objetivos. Se uma pessoa quiser, ela vai fazer arte no ônibus, em casa, no canto das páginas do caderno de matemática. Porque nem os pais dela, nem os professores e nem a sociedade podem impedir alguém de fazer arte. Podem te impedir de ganhar dinheiro com ela, mas não podem te impedir de fazer. Porque nada pode matar uma ideia, a não ser o dono dela, enquanto ela ainda. Verdade, né? Agora que ela falou, que até mesmo reverbera com o que eu falei, que muita gente quer viver de arte, quer fazer artista, mas se você pegar um emprego, um trabalhozinho, se existisse, por exemplo, um trabalho que não fosse 6x1, um 2x2, um 5x2, você morasse perto do seu trabalho, não ficasse 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas para chegar no seu trabalho, que ele não fosse completamente estressante, que você fosse respeitado, que você vai, trabalha, chega em casa e você ainda tem 6, 8 horas de lazer. Você não poderia fazer arte? Caso você não saiba, existe uma vertente filosófica que diz que se você ganha dinheiro com arte, você não é artista. Existe. Concordo com ela? Não. Mas ainda assim, é uma visão que você não pode ignorar o que ela significa. Se você só faz aquilo que você faz única e exclusivamente por dinheiro, dificilmente isso será arte. Se você faz e você usa o dinheiro como uma forma de manifestar a sua arte, aí eu acho que já é arte. Mas ainda assim existe a diferença entre produto, produção, contrato e arte. E existe pra mim um meio termo. Esse tipo de pessoa não existe. Ainda tá na cabeça dele. Você pode matar a arte dentro de você se você não tomar cuidado e deixar os outros decidirem o que você pode fazer ou não no seu tempo livre. Porque enquanto você via esse vídeo, você podia estar fazendo arte. E se você tá vendo esse vídeo, você provavelmente não é a pessoa que tem que trabalhar pra sobreviver. A única coisa que te impede nesse momento de fazer arte é você. Porque a arte não precisa estar no papel, não precisa ser ouvida. Enquanto você tiver suas ideias e não desistir dela, a arte sempre vai estar viva, dentro de você. E se você conhece alguém que tá reclamando que a arte é morta pelas escolas, Um ponto. considera mandar esse vídeo pra essa pessoa. Ajuda demais o canal e também ajuda a desmentir essa ideia que se espalha tanto por aí. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Me perdi. É ao vivo ou estreia? Quando é estreia, fica escrito estreia. Quando é ao vivo, fica escrito ao vivo. Eu tô vivo sim. Eu tô aqui fazendo o react aqui da Reply. Mas que eu tô me sentindo muito malvado, né? Eu tô fazendo uns react que eu fico batendo assim. Acontece, entendeu? Eu até me perdi aqui no finalzinho. Deixa eu pegar aqui o finalzinho. Essa ideia que se espalha tanto por aí. E bem, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Lembrei. Exatamente nessa questão, né? Como resumo. Como arte não é o mais importante do ser humano, quando o que é mais essencial, tipo comer, uma vida, tal, é prejudiciado, o que você acha que vai sofrer mais? É o topo da pirâmide ou o final da pirâmide? É a sua primeira escolha ou a sua última escolha? Então, a nossa sociedade, nosso Brasilzão, é um país de terceiro mundo. É um país com uma taxa de desemprego gigantesco. A gente acaba só sofrendo. Então, não, escola não mata a arte, nada mata a arte, mas eu acho que a gente ainda vai ter que pensar numa sociedade que lide com tanta gente querendo ser artista. Porque a gente nunca esteve tão bem na nossa sociedade para tanta gente querer ativamente ser. E não querer lidar com a forma de falhar. É a vida, pô. Você não consegue
Como eu falei, tem muita gente que quer precificar a arte, muita gente que quer problematizar a arte, mas o que acaba acontecendo é que as pessoas não sabem lidar com o fracasso. Acham que são protagonistas da própria história do mundo. E o problema da nossa sociedade é que o nosso falhar dói muito, principalmente no Brasil. Então, se no mundo falhar dói, imagine num país onde falhar é mais falha ainda. Né? Eu não sou muito disso de sociedade de incentivos, mas se você acreditar nela, eu acho que só tem que fazer ela mesmo. Vamos pro próximo react?